O assunto dessa semana é o TDAH. Eu sou a psicóloga Thalita Andrade Del Torto, especialista em atendimento infantil, especialista em análise do comportamento aplicada, e essa semana nós vamos falar um pouco sobre o TDAH aqui no nosso canal. Nós já falamos sobre o assunto em outros vídeos que você pode verificar aqui no canal, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as características precoces do TDAH. O que muitas pessoas não sabem é que o TDAH ele não é um transtorno do neurodesenvolvimento que aparece ou que ele surge em um determinado momento da vida. O TDAH, normalmente a pessoa nasce com esse transtorno. O que acontece é que as características conseguem ser observadas mais detalhadamente conforme esse indivíduo vai amadurecendo. Hoje, as pesquisas trazem para a gente que crianças com 3 anos já apresentam algumas características que chamam a atenção e que acendem um sinal de alerta para os pais, cuidadores, professores. Importantíssimo a gente salientar que todas as crianças apresentam um nível de agitação, apresentam algumas dificuldades de regulação emocional nos primeiros anos de vida, porque estão aprendendo a organizar tudo isso. Mas é fato que em algumas crianças essas características elas ficam muito mais evidentes. Que características que a gente pode observar ou que acendem um sinal de alerta aí para as famílias? Crianças que têm dificuldades em permanecer em algumas atividades, crianças que geralmente elas são muito mais agitadas que as crianças da mesma faixa etária. Então, se você observa essa criança num grupo de crianças da mesma idade, você consegue observar que ela é mais inquieta, que ela tem uma dificuldade maior de permanência. Geralmente são crianças que têm o nível de agitação delas é muito significativo, a ponto delas estarem o tempo todo se movimentando. Algumas desenvolvem o hábito de roer unhas. São crianças que não conseguem parar para prestar atenção numa história. São crianças que muitas vezes elas têm dificuldade de gerenciar as emoções no nível mais elevado do que o esperado também para a idade. Então, são crianças que demoram muito mais para parar de chorar, são crianças que gritam muito mais quando são frustradas. Então, são muitas características que parecem que elas fazem parte, e elas fazem mesmo, mas em alguns indivíduos elas são muito potencializadas. E é super importante a gente chamar a atenção dos pais para que olhem com cuidado para essas características, para que olhem com carinho para essas características, para que as ajudas sejam buscadas o quanto antes. A gente tem crianças que têm dificuldade com a questão da regulação do sono. Então, dentro do TDAH, a gente entende que o sono sempre, ele tende a ser um sono mais agitado, crianças que se mexem muito durante o período de sono, que têm uma carga de sono reduzida, que têm dificuldade de dormir, crianças que conversam dormindo, e isso não é só em um período específico do desenvolvimento. Ao longo da vida dessa criança, a família vai percebendo que esse sono ele sempre foi diferente e ele se mantém diferente ao longo do desenvolvimento. Então, é isso que é importante a gente observar. A agitação, a dificuldade de regulação, a questão do sono, tudo isso nessas crianças que possuem essas características mais aguçadas da gente poder perceber, elas têm isso muito em uma quantidade exagerada, até a gente pode colocar assim, e para além de questões que estejam acontecendo em um momento específico da vida. É comum, às vezes, as crianças terem alteração de sono quando está acontecendo alguma coisa diferente na família, uma mudança de rotina, alguma coisa nova acontecendo. É comum as crianças ficarem mais irritadas, terem dificuldades de organizar as emoções quando elas passam por períodos assim difíceis, ou por novidades, ou por mudanças significativas. Mas em algumas crianças, essas características que a gente está conversando aqui, elas vão permanecendo durante um período longo de tempo, ou elas nunca foram diferentes, sempre foram do mesmo jeito. Então, se a sua criança tem essa dificuldade, tem essa agitação, é uma criança que não consegue ficar parada, corre de um lado para o outro o tempo todo, tem dificuldade de ter permanência em uma brincadeira, tem a questão do sono muito fora de um padrão esperado, tudo isso são características que fazem com que a gente pare e observe com mais carinho.
Também são crianças que a impulsividade delas é muito acentuada. Então, geralmente, as queixas nessa primeira infância, nesse primeiro momento, até os 5, 6 anos, é de que a criança, na escola, por exemplo, ela não consegue sentar para fazer atividade, ela faz atividade de pé, em pé ao lado da mesa, para pintar, para desenhar, ela não consegue permanecer sentada. São crianças inquietas, elas sentam sobre as pernas, elas levantam, elas sentam no chão, elas entram embaixo da carteira, mas não conseguem permanecer sentadas para executar as atividades quando é esperado que faça isso. Outra característica também é que essa impulsividade leva elas, quando elas estão muito felizes, muito agitadas, elas empurram os amigos, batem em outras crianças e aí elas começam a perder os amiguinhos, porque as crianças passam a ter medo do comportamento delas. Então, são características importantes de serem observadas. Volto a frisar, né, para que as mães não fiquem apavoradas e desesperadas. A gente não está afirmando aqui que temos um diagnóstico de TDAH, mas são características muito importantes que precisam ser analisadas, que podem ser cuidadas. Qual que é a orientação? Busque um profissional, busque um psicólogo comportamental para orientá-los, para poder avaliar a criança, para poder criar estratégias para melhorar esses comportamentos que estão excedentes e para fazer um acompanhamento mais detalhado da sua criança até o momento em que a gente possa entender que é possível fazer uma avaliação diagnóstica para verificar se a gente realmente tem o diagnóstico do TDAH ou não. O vídeo de hoje foi esse, eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre algumas características do neurodesenvolvimento. Deixem suas dúvidas, mandem mensagem lá no direct. Se você ainda não conhece o meu canal, procura lá por psicóloga Thalita Andrade Del Torto, tem muito conteúdo interessante e eu espero vocês para o próximo vídeo na próxima semana. Até o próximo vídeo!